Oi, gente! Você está aqui no canal da Escola Hatha de Yoga, eu sou a Cíntia, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai continuar o nosso resumo do épico Ramayana, a partir do ponto que a gente parou no vídeo 2. Bom, o Rama e os irmãos viviam em harmonia no reino do rei Dasharatha. E essa harmonia era real, eles eram uma família muito unida, sentavam sempre todos juntos e Rama desde sempre se destacando pela sua personalidade dhármica. Um dia, Rama resolve sair para caminhar, andar, passear por outros reinos, pelas vilas, participar de cerimônias, de festejos. Mas ao longo de toda essa caminhada pela floresta, ele vai percebendo com a sensibilidade dele como as coisas são impermanentes, como tudo é, ele sente como tudo é ilusório, ele ainda é bem jovem nesse momento, mas essa sensação muito forte presente dentro dele de que tudo aquilo parece um sonho. Não parece que é uma realidade, parece que é algo que a qualquer momento pode acabar e vai acabar. A realidade é como se perdesse o sentido para Rama nesse momento. E ele fica meio pensativo e volta para casa com uma sensação como se a missão dele não fizesse sentido, ele ser um príncipe, o irmão mais velho que vai herdar um trono, mas para que tudo isso? Se é tudo tão estranhamente impermanente, se ele sente que a realidade é uma ilusão. Então, quando ele volta para casa, o pai dele, o rei, percebe que Rama não está normal, ele está meio tristonho, calado, reflexivo. E aí o rei fica preocupado. Será que Rama está doente? Será que ele está com um processo de tristeza profunda? O que aconteceu com meu filho? Então ele vai conversar com o sábio do reino, o rishi do reino. Esse rishi chama Vasista. E ele resolve, junto com o rei, fazer uma reunião de família para conversar com o Rama e ver por que ele tá desse jeito. O sábio também tinha percebido, todo mundo percebeu que Rama estava estranho. E aí eles sentaram, todos os irmãos, as rainhas, o rei, o sábio, todos ali sentados, conversando. E aí Rama fala com eles. E ele diz: vejo o mundo como uma miragem, tudo que nasce morre, tudo que se acumula dispersa, o prazer termina em vazio, que valor há em governar um sonho? E aí todos ficam super preocupados, porque Rama é o herdeiro do trono, ele não pode pensar que governar um sonho não faz sentido. Vasista, então, sem repreender Rama, eles eram todos ainda bem novos, percebe que a sensibilidade de Rama está faltando conteúdo filosófico e maturidade para que ele possa perceber e avaliar melhor a própria sensibilidade. Então, o Rishi diz: Rama, o que te perturba não é o mundo, é a forma como você percebe o mundo. A mente é a arquiteta da experiência. Quando identificada, cria prisões. Quando compreendida, cria liberdade. Vivemos no mundo, cumprimos propósitos, mas não pertencemos a ele. Ao ouvir essas palavras, Rama se alivia, ele dá uma relaxada e ele pensa, faz sentido. Então ele começa a tentar conviver com a impermanência de maneira sábia e construtiva,
A partir daí, a gente tem um Rama se expressando como um príncipe desperto, ainda não um guerreiro, ainda não um sábio, mas um príncipe que despertou. Era uma linda manhã no reino de Ayodhya, o reino onde vivia Rama, o rei Dasharatha e todos os irmãos, o Lakshmana, as rainhas. Eles estavam no seu reino tranquilos, quando de repente entra pelo salão real com passos firmes, apressados e com caráter de urgência, um sábio chamado Vishvamitra. Esse sábio entra e já vai no sentido do rei e fala para o rei que, rei, eu preciso do Rama, eu preciso da ajuda do seu filho mais velho. E o rei acha estranho, fala assim, precisa da ajuda do meu filho para quê? E aí o sábio explica, rei, eu estou na floresta tentando fazer um yajna. Yajna é um ritual sagrado do fogo, onde é um ritual muito antigo, onde as pessoas purificam coisas e promovem transformações, como uma alquimia. A gente poderia entender isso como uma alquimia espiritual. E aí, alquimia seria usar o fogo para transformar um elemento em outro. Então, eles utilizavam o fogo em rituais espirituais para promover transformações importantes. Só que o sábio estava tentando fazer o ritual dele do fogo na floresta, mas seres, demônios, estavam sabotando o ritual do sábio. E o sábio não estava conseguindo se livrar daqueles demônios, então ele resolve chamar Rama, para Rama ir lá acabar com aqueles demônios. Só que o Rama estava se transformando num príncipe, né? Ele ainda não era um guerreiro. Então o rei, ele fica preocupado, ele fala assim, olha, eu acho que o Rama ainda não está pronto para isso, para ir com você até a floresta combater demônios. Mas Vasista, o sábio do rei, ele intervém e diz, rei, permita que Rama vá, porque isso é uma iniciação, é o início da construção do guerreiro que existe dentro dele. Bom, o rei resolve ouvir os conselhos do Rishi e libera Rama para ir então combater esses demônios. O irmão Lakshmana dá um passo à frente e diz, eu vou junto com meu irmão, onde o meu irmão for, eu vou. E aí vão os dois, Rama e Lakshmana, seguindo o sábio que não estava conseguindo concluir o seu ritual do fogo, o sábio Vishvamitra. No caminho, o sábio resolve iniciar Rama e Lakshmana e ele ensina alguns mantras especiais que eram capazes de promover força mental, fazer com que Rama e Lakshmana conseguissem manter a mente sob controle, independente do que eles vissem ou do que pudesse acontecer ao redor deles. Então esses mantras ativavam esse poder interno. E lá foram eles. Eles foram na direção da região da floresta onde esses Rakshasas viviam. Rakshasas são seres demoníacos. Conforme eles foram se aproximando da região onde os Rakshasas viviam, o ar foi ficando pesado. Não tinha mais barulhinho de bichinho, não tinha mais nem barulho de vento, parecia tudo estagnado, parado, sem movimento. E até que eles chegaram realmente no local onde os Rakshasas viviam.
Nesse local da floresta habitava uma Rakshasa muito poderosa chamada Tataka. E essa Rakshasa aparece na frente deles com fúria total, rugindo, criando ilusões ao redor deles, realidades apavorantes, assustadoras. Nessa hora, então, Rama percebe que Tataka é uma mulher. E aí ele diz: opa, ela é mulher, eu não posso combater uma mulher, eu não posso jogar uma flecha numa mulher. Mas o sábio diz para ele: Rama, quando a violência destrói o Dharma, contê-la é um dever. Chegou o momento, Rama. E aí, então, ouvindo essas palavras e usando um mantra para manter o controle mental, mesmo com aquelas ilusões horrorosas que estavam sendo criadas ao redor dele, Lakshmana dá cobertura para Rama e Rama atira uma flecha certeira, uma flecha só, bem certeira em Tataka, e ela morre. Nesse momento, toda a floresta se exaltou, a floresta ficou arrepiada, os passarinhos cantaram. Tataka morta era o fim de um ciclo de abuso na floresta e também de sabotagens às cerimônias de fogo dos sábios. Rama e Lakshmana resolvem ficar para participar do yajna de Vishvamitra. E aí, eles estão lá, aliviados, pensando, bom, agora sai o ritual, certo? E aí, eles acendem o fogo, eles começam a fazer o ritual de transformação, mas aparecem Marika e Subahu, duas Rakshasas, tentando sabotar o ritual do fogo de Rama, uma Rakshasa e um Rakshasa. E eles começam a cuspir fogo e carne morta em cima do ritual, carnes de animais mortos. E aí esse fogo, esse sangue, essas carnes trazem uma vibração que simplesmente bloqueia o ritual do fogo de qualquer transformação que eles pudessem estar tentando promover. O sábio fica desolado, mas Rama e Lakshmana estão lá. Então, os dois resolvem combater esses Rakshasas. E eles lutam com os Rakshasas e ganham. A Rakshasa é atirada no oceano, ela desaparece no oceano e o Rakshasa é morto com uma flechada. Assim, finalmente sai o ritual do fogo e o sábio se vê de fato livre dos Rakshasas e retorna para o reino de Rama. Mas no caminho de retorno, algumas coisas acontecem. Conforme eles foram caminhando de volta, num determinado momento, o sábio Vishvamitra começa a falar baixinho e a reduzir o barulho dos passos. E Rama e Lakshmana, que não conheciam aquela região, fazem a mesma coisa, mas perguntam, né? Por que o senhor começou a falar baixinho? Por que o senhor começou a andar diferente? E aí o sábio explica. Essa aqui é a região do ashram de Gautama. Gautama é um sábio, não é o Buda Gautama, é um outro Gautama. Esse sábio, esse Gautama,
ele passou por um episódio onde a esposa dele, chamada Ahalya, que era uma mulher muito bonita, enfrenta a aproximação e a sedução do deus Indra. O deus Indra fica encantado por ela e resolve se aproximar dela. Quando Gautama fica sabendo, ele não consegue se conter e ele tem uma ação impulsiva de transformar a Ahalya numa pedra. E ele diz para ela, em tom de maldição: Ahalya, você permanecerá pedra até que Rama apareça e te toque. Rama, com um coração imparcial que ele tinha, justo, se aproximou da pedra e tocou na pedra. Quando ele fez isso, a pedra se transformou em Ahalya e ela então retorna à vida e se transforma num símbolo indiano de proteção e de purificação. No momento que a Ahalya retorna à vida, a floresta volta a pulsar, como se retomasse a vida de uma parte importante da essência feminina de toda a natureza. Eles então continuam sua rota de retorno. No caminho, eles então se despedem de Ahalya, que vai viver sua vida livre, e eles passam pelo reino de Mithila. Um pouco mais adiante, eles passam pelo reino de Mithila. E esse é o reino do rei Janaka, o pai adotivo de Sita. E bem nesse dia, bem nessa hora, Janaka estava organizando o Svayamvara de Sita, que é a cerimônia para a escolha de quem seria o marido de Sita. Após Sita ter concordado com Svayamvara, o rei então coloca no centro do salão real um arco de Shiva, um arco gigantesco de Shiva, e diz: o homem que conseguir erguer e curvar esse arco receberá a mão de Sita. Muitos reis, príncipes, guerreiros aparecem nesse Svayamvara, mas eles não conseguem mover o arco nem 1 centímetro, por mais força que eles tivessem, por mais realeza, por mais riqueza, por mais tudo, o arco permanecia imóvel. Rama, olhando aqueles Svayamvara, ele resolve participar. E aí ele se aproxima do arco. E como quem tira uma pena do chão, ele ergue o arco de Shiva. E na hora que ele traciona a corda, que ele curva o arco se quebra, fazendo um barulho de trovão bem alto. Quando o rei Janaka vê aquilo, ele fica muito impressionado, porque somente um homem alinhado ao Dharma conseguiria movimentar o arco de Shiva. Mais ou menos como a história da espada de Excalibur. E aí, então isso significa que Rama é um homem verdadeiramente alinhado ao Dharma. Nesse conceito aqui, o Dharma, a gente se refere à condição interna que integra a pessoa a toda a criação. É um estado interno de unidade. Então,
nesse momento, Rama recebe a mão de Sita. Sita se aproxima dele, levando um colar de flores, e ela coloca esse colar em Rama, e eles então se casam. E como Sita tinha irmãs, essas irmãs casam com os irmãos de Rama ao mesmo tempo, promovendo assim uma união muito forte entre os dois reinos. E Rama e Sita se amam profundamente, todos ali vivem muito felizes. Então a gente vai continuar a partir desse ponto no próximo vídeo, contando como que essa serenidade, essa paz toda, essa fortaleza que é essa família é abalada, e começa então as aventuras e os grandes aprendizados e desafios de Rama, de Sita, de Lakshmana e de todos os personagens da história. Não deixe de assistir o próximo vídeo para continuar o aprendizado com esses épicos que nos trazem tanta sabedoria. Até lá!